Boa noite, família Monte Sião, tudo bom com vocês? Tranquilo, deu uma esfriadinha aqui em São Paulo, né? Esfriadinha, bom ficar em casa, né? Como se já não estivéssemos, né? Claro que tem uma galera que precisa sair, que precisa trabalhar, precisa resolver algum problema ou outro, mas a maioria aí tá em casa, tá ou não tá? Tá em casa ou não tá? Vou fazer uma enquete depois aí, hein, na página da igreja. Será que tá a maioria da igreja Monte Sião tá em casa ou tá saindo? Bom, pessoal, vocês estão bem? Tudo tranquilo? Vocês estão como? Vocês estão que nem em casa construído na rocha ou vocês estão que nem em casa construído na areia? Vocês estão firmes ou vocês estão mais para lá do que para cá? Fala, Lucas, beleza, cara? Você tá bem? Se quiser aí, ó, mandar o recadinho aí no começo, já manda já, ó, para o pessoal ir conectando. Ó, o Arthur entrou, o Márcio entrou, a Patrícia entrou, a Melissa, oi Mê, tudo bem? A Vitória, a Carol. É isso aí, pessoal, vamos entrando, vamos mandando o convite para todo mundo. Ó, o Jeff aí também, fala Jeff. Manda para todo mundo aí, ó. Compartilha com todo mundo que daqui a pouco vai começar a nossa live com o ex-seminarista, né? Hoje ele não é mais seminarista, tá licenciado, Túlio. Vai estar com a gente aí daqui a pouco para falar de um assunto muito bacana. Ó, a Gabi entrou também, o Cadu, o Aurélio. É isso aí, pessoal. Vamos entrar todo mundo, vamos mandar. Compartilha para todo mundo, clica na setinha aí, manda para todo mundo, já avisa que nós estamos ao vivo, tá? A Dona Marli também entrou, é isso aí, Dona Marli, com a gente. Bom, pessoal, hoje, como eu já disse, vocês já sabem também, não é segredo para ninguém, nós teremos aqui a presença do nosso ex-seminarista, o Túlio, né? Hoje voltou lá para sua terra, tá lá em Caratinga. Vou mandar o convite para ele aqui. Será que o Túlio já está ao vivo também? Já está lá acompanhando? Eu não vi o nome do Túlio entrando aí, hein? Não acredito, hein, Túlio? Ô, Túlio, aí você me quebra, irmão. Saudade de você também, Jeff. Aí, acabou de entrar o Túlio aí, ó. Só porque eu falei. Vou mandar aqui o convite pro Túlio. Com a gente aí para falar de um assunto muito bacana, né? Já vou dividir com vocês qual vai ser o assunto. Olha o Túlio aí. Opa! Ô, Túlio, beleza, fi? Bom demais, cara. Ó, você que está acompanhando com a gente, aperta a sua tecla SAP, tá? Que o Túlio já ficou um mês em Minas, já tá falando mais do que quando ele veio para cá. Mineirês fluente. Se vocês tiverem alguma dificuldade, eu vou tentar auxiliar vocês aí na tradução simultânea, tá bom? O Lucas já mandou a piadinha aí, ó, Túlio. O Lucas mandou, será que tem internet lá? Aí, Túlio, o pessoal fazendo aí, ó. Na roça também tem, né, filho? Internet. Rapaz, eu tive que pedir os vizinhos aqui para não usar hoje, pra gente dar... O Márcio falando aí que você até tomou banho, passou perfume pra aparecer na live, ó. Lógico, né? Ué. Tem que ficar bonitinho. Tô usando aqui a camisa xadrez de quadrilha para ficar a caráter do mineiro mesmo. Só faltou o matinho no canto da boca, né? Ô, Túlio, você tá pintando o cabelo ou ainda não apareceu os brancos? Que o Tito tá vindo aí, né? Você curtiu o penteado? Tá até brilhando, Olha, né? eu não vou nem É um falar de gel. penteado porque eu não tenho autoridade para falar nisso. É, né? Cara, não, ainda não apareceram os cabelos brancos, não. Eu tinha um fiozinho de barba branca aqui, mas a Camila falou tanto nele que ele caiu e não nasceu mais, não. Então tá bom. E o Tito é para esse mês, né? Cara, tá chegando aí. Tá chegando esse mês de maio aí, se Deus quiser. Não vira maio sem a gente ver o rostinho dele, não. Tá certo. Deus abençoe aí que dê tudo certo na hora do Tito Amém, chegar, que ele venha com muita saúde, traga muita amém. felicidade, mais alegria ainda para a família de vocês. Estamos na oração aqui, ó.
Amém. Ó, o Márcio colocou aí, ó, que o Tito vai jogar no São Paulo. Já que ele tocou no assunto futebol, né? Ah, Todo mundo sabe que você é um cara que gosta bastante de futebol, torcedor do Galo, né? Mas você é lógico. o único torcedor do Galo que só usa azul. Tá de azul aí de novo, né? Cara, pior que é, velho. Coisas da vida. São coisas da vida. Eu Ah, não previ esse movimento, rapaz. Eu podia ter me preparado mais, né? Usado a camisa do Atlético. eu aprendi com o Thiago que reparou nisso daí. Cara, é porque eu só ganho. É, E o pior é o seguinte: o Tito só ganha coisa azul também. Porque menino, eles não menino, querem dar é. preto, né? Porque preto é esquisito. Aí ganha coisa azul. É, sei Então, não, eu acho que o Tito aí vai vir pra quebrar essa harmonia na sua casa na hora do futebol, hein? não, pelo amor de Deus. Não. Maravilha, Daí, ó, daí, gente. daí de São Paulo, para encerrar esse Hum, assunto, daí de São Paulo, só o Santos que eu aceitaria. Só o Santos. tá, vou providenciar pra você um kit do Santos pra o Tito aí, então. Show de bola. Túlio, vamos lá. É o seguinte, Túlio tá aqui com a Bora. gente hoje. A gente conversou antes, né, na hora de mandar o convite para ele, e hoje vai ser um pouquinho diferente com o Túlio, porque nas outras oportunidades nós deixamos um tema livre, né, para que o convidado pudesse escolher o que ele gostaria de falar nesse momento. Só que hoje eu pautei o Túlio, né, eu pedi, Túlio, traz para a gente uma mensagem que fale sobre o relacionamento da família, né? Esposo e esposa, filhos, principalmente nesse momento da quarentena. Nós já tocamos no assunto aqui sobre isso com o pastor João Luiz. Mas foi só um comentário breve, né? No domingo de manhã agora, o pastor Avassi trouxe uma meditação, né, sobre isso, o mês da família, o mês de maio, né? E, e aí a gente gostaria desse momento, especificamente, falar sobre esse momento da quarentena. Porque a gente tem tido notícias por aí de alguns lares que tem sido bênção, família junta, momentos mais de oração, de buscar a palavra, mas a gente também tem notícias por aí que a casa está caindo em alguns lugares, né? Então, vamos tratar sobre esse assunto com o Túlio essa noite. Túlio, você está com a palavra, fica à vontade. Opa, benção demais. Gente, eu quero ler um texto com vocês que está lá em Filipenses, no capítulo 4. É um texto muito conhecido, principalmente eu lembro com carinho aí de Monte Sião, que é um texto que nós aprendemos junto com o reverendo Augusto Nicodemos, quando ele esteve aí no aniversário da igreja. E esse texto ficou marcado muito na minha vida e eu tento praticar ele na minha casa de forma muito intensa, principalmente agora. Filipenses 4, nós vamos ler do verso 6 até o verso 9. São algumas orientações, exortações do Senhor para a gente. Diz assim a palavra de Deus: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Amém. Amém. Ah, a gente tem vivido um período muito estranho. Eu acho que quem tem aí mais de 60, 70 anos tenha vivido algo parecido em termos de preocupação, que foi a Segunda Guerra, mas a gente de uma geração mais nova, a gente nunca tinha vivido um momento como esse. E é um período em que a gente é muito desafiado e a gente tem ouvido muito isso porque é muito necessário, de fato, a gente
elevar a nossa confiança ao Senhor, a gente buscar ao Senhor de forma muito intensa e, falando de forma muito específica, a gente deve buscar isso como uma família. A gente não pode querer, nesse momento, buscar cada um de forma individual e deixar os membros das nossas famílias buscando por conta própria. É o momento de haver, de fato, uma união, de haver, de fato, um objetivo em comum, que é de olhar para o Senhor. E eu vejo também nesse período, um período de muita humilhação para a gente, de muita diminuição daquilo que a gente pensava, daquilo que a gente achava, daquilo que a gente muitas vezes pedia. Então, diante de todo esse cenário caótico que a gente está vivendo, eu quero propor aqui 3 desafios para a gente, como família, não entrar em desespero, para a gente não perder a fé nesse momento de angústia, para a nossa família sair disso tudo fortalecida e não desesperada e não quebrada. E esses 3 desafios, se eu puder resumir em uma palavra cada um deles, é oração, pensamento e ação. Oração, pensamento e ação. São essas 3 exortações que o nosso texto apresenta. Eu quero mudar só um pouquinho a ordem aqui, para a gente tentar trabalhar um pouco mais nesse sentido da família. Então eu vou começar pelo segundo, que é o pensamento, aquilo que ocupa a nossa mente. E é o verso 8. Vou ler de novo com os irmãos aí. Que diz assim: finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é estável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Se a gente ligar a TV hoje ou acessar a internet hoje, a gente vai entrar em colapso. Porque o tempo todo a gente vê conflito. A gente vê conflito de gente falando do isolamento vertical versus o isolamento horizontal, do trabalho versus a saúde, do Bolsonaro versus Moro, e a gente vê esse conflito o tempo todo, e essas notícias, e as mortes, e as confirmações, e esse turbilhão de notícias que a gente vai vendo, e eu fico observando que se a gente alimentar a nossa mente dessas coisas, a gente entra de fato em desespero. Eu não estou falando aqui que você tem que viver alienado das coisas, não é nem isso, mas é focar de fato naquilo que é absoluto. Nesse período, e é preciso deixar isso bem claro, que está todo mundo perdido. Não tem ninguém que sabe exatamente o que fazer, não tem ninguém que está 100% certo daquilo que vai fazer. A liderança da igreja, por exemplo, foi um conflito muito grande para a gente tomar uma decisão, de certa forma, acerca de fechar os nossos templos, acerca de não termos as nossas reuniões. A gente entrou meio que em parafuso, pensando assim, gente, será que não é falta de fé? E nesse período em que está todo mundo perdido, a gente tem que começar a olhar para aquelas coisas que são absolutas. A gente tem que trazer à memória coisas que nos dão esperança e coisas que são imutáveis. Sabe, a gente está perdido em um monte de coisa. E por isso que a família tem que começar a olhar para aquelas coisas que são eternas. Porque a gente não sabe se a gente vai ter o emprego no final disso tudo. A gente não sabe se a gente vai ter... Muita gente já sabe. Muita gente já sabe que não vai ter. Já sabe que não vai ter. Já recebeu aquele telefonema fatídico falando assim, ó, não conto mais com você. E nesse momento o desafio da família, e eu falo agora de forma muito específica para o chefe da família, para o pai, cabe ao homem da casa, ao sacerdote do lar, aquelas casas que tem o marido cristão, o marido como alguém que teme ao Senhor, é papel do marido, do pai, do chefe da casa, fazer um filtro nessas coisas. Novamente, não é viver alienado
do mundo, não. É lógico que a gente tem que ter noção, mas às vezes tem crianças pequenas tendo notícias de mortes e recebendo coisas no WhatsApp, no Instagram e no Facebook, que elas não deveriam ter acesso, da mesma forma a esposa. Então, eu acho que se eu pudesse transformar isso em algo mais prático, eu acho que cabe ao pai receber um pouco mais dessas notícias e ele passar isso para a família, deixar a cargo dele, ao invés de todo mundo ficar acessando e todo mundo ficar falando um monte de coisa. Aqui no grupo da igreja mesmo, por exemplo, eu tive que falar com os irmãos, olha, eu não quero que ninguém compartilhe notícia nenhuma. Aquilo que for pertinente pode deixar que eu compartilhe com os irmãos, que eu faço esse trabalho de filtrar. Mas não é só de não receber notícias ruins, porque isso eu acho que até o ímpio consegue fazer. Vou desligar essa TV, vou ficar aqui sem assistir essas notícias, mas o crente ele tem que dar um passo a mais, que é encher a mente dele, o coração dele, o pensamento dele com essas coisas que estão descritas, aquilo que é justo, aquilo que é amável, aquilo que é de virtude. E olha, eu poderia aqui filosofar e tentar trazer uma coisa complicada, mas no final das contas é a palavra de Deus, é aquela musiquinha que a gente ouve, né? Leia a Bíblia e faça a oração e depois a gente... É simples assim, sabe? Esses dias eu li o texto em que Naamã foi ter com um profeta e o profeta mandou ele mergulhar 7 vezes no rio. E ele ficou indignado. E aí o rapaz falou com ele, se fosse um negócio difícil, você não fazia? E aí ele foi lá e fez. E às vezes a gente quer coisas muito complicadas, mas no final das contas é ler a palavra, e não só ler, mas meditar. Eu acho que é aí que está o X da questão. Meditar na palavra. Eu acho que a gente vive um período que a gente é consumidor demais. A gente consome, a gente consome as lives, a gente consome os filmes, a gente consome as séries, a gente consome os livros, mas a gente não para pensar em nada daquilo. Talvez se eu perguntar aí qual foi o tema da live da terça-feira passada, o que foi dito, as pessoas não sabem dizer. Por quê? Porque não gastaram tempo pensando naquilo que aprenderam. Então, é gastar tempo pensando, sabe? Eu acho que a gente corre um risco, todos nós. Eu que sou um apaixonado por série, por filme. Eu até brincava com um colega meu quando a gente fazia seminário, que nós temos um problema, eu e ele, né? Que a gente tem muitos amores, a gente ama filme, a gente ama série, a gente ama futebol, a gente ama videogame, a gente ama bater papo, e aí o tempo para ler e para estudar vai ficando curto. E a gente é especialista em tudo isso. Se perguntar da série, do personagem, do filme, a nova contratação do seu time, do time do exterior, todo mundo sabe. Agora, se perguntar uma referência bíblica, aí complica. Exatamente. E às vezes não é nem uma questão de ler, é uma questão de parar e pensar. O pessoal brinca comigo, a minha família, que às vezes eu fico meio panguando, assim, eu fico meio aéreo, olhando para o nada. Mas, é bom você explicar o que é panguando, é bom você explicar. Falei mineirês agora, né? Falou, toda vez que você meter um mineirês aí, eu vou interromper. O verbo panguar é um verbo importante pra gente. É moscar, ficar assim aéreo, desligado das coisas. Mas não é que às vezes a gente tem que gastar um tempo sem consumir nada, pensando nas coisas. Então, nosso desafio como família é gastar um tempo pensando nas grandes obras de Deus, pensando naquilo que Deus fez na história. O pai da família, de forma muito específica, tem que ser o responsável por fazer o povo gastar um tempo pensando. Tem hora que tem que falar, vamos desligar um pouquinho dessas coisas. E é um desafio que eu estou falando, mas eu vivo constantemente na minha casa. Não estou falando nada que eu estou tirando de letra aqui, não. Mas é gastar um tempo meditando nessas coisas. E esse é um desafio, desculpa, Túlio, te interromper, é um desafio porque, assim, às vezes a pessoa não faz, nunca fez, ou fez um período e depois parou de fazer, fica com vergonha de retomar, de propor isso.
né? Ainda mais hoje, que as crianças elas têm muita informação, né? Então ele Sim, fica com medo e vergonha de propor isso para os filhos e os filhos menosprezarem, falar, ih, quadrado, pai, ih, ninguém faz é, isso. Então é, tem que propor esse pensamento mesmo. exatamente, né? Alimentar a família com coisas boas. E a gente lê, por exemplo, Salmo 46:10, que diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu gosto de falar que aqui a melhor ilustração é a do Cristiano Ronaldo fazendo um gol e falando assim: calma, gente, eu tô Tô aqui. aqui. Muito maior do que o Cristiano Ronaldo, muito maior do que todos nós, do que todos os reis, do que todos os imperadores. É o Senhor, e ele fala: gente, calma, eu estou no controle da situação, eu não perdi o controle da situação, não. E também eu me recordo da instituição da Páscoa, em que o Senhor orienta o povo lá em Êxodo 14 e fala assim: vocês vão fazer isso lá na terra prometida, e os filhos vão perguntar: por que a gente está fazendo? E aí você vai contar a história para eles, é, de como foi a libertação do povo do Egito. Então eu acho que é o desafio dos pais fazer isso. E os filhos perguntarem: pai, por que a gente está fazendo isso? Por que a gente está lendo a Bíblia? Por que a gente está vendo essa história? E ele contar dos grandes feitos do Senhor e alimentar a família com isso. E só aproveitando o gancho, eu falei que é um período de humilhação, porque a gente vivia falando que era falta de tempo, vivia falando É, que era é. falta de energia, cheguei cansado, Era a vivia desculpa que a falando gente tinha. era desculpa. A gente achava, e principalmente aí numa cidade muito populosa e que as coisas acontecem muito rápido, as pessoas, os crentes de forma geral, eles acham que o trabalho justifica tudo. Eles acham que eles vão chegar no céu e vão falar, e Deus vai perguntar assim: por que você não creu em Jesus? Ah, eu estava trabalhando. Aí ele vai falar: não, então tá bom, estava trabalhando. E não é assim. A gente está sendo humilhado porque a gente está vendo que no final das contas um problema é no nosso coração. A gente continua com dificuldade de ler a Bíblia, a gente continua com dificuldade de orar, a gente continua com dificuldade de praticar os preceitos do Senhor, mas é o nosso desafio constante. Enfim, então, o primeiro papel aí, primeira dica prática, muito prática para os pais, para as mães, para a parte crente da família, aqueles que talvez não tenham todos os seus membros da família crentes, é isso, de propor, buscar coisas que tragam esperança verdadeira. Mas é a esperança verdadeira, gente. Não é só, vamos assistir um filme legal de comédia aqui. É bom de vez em quando fazer isso, mas isso não traz esperança verdadeira e duradoura. Isso é só uma anestesia para você fugir um pouquinho da realidade, mas quando acaba o filme, aquilo ali passou, aquela alegria passou. São coisas que trazem esperança de verdade, são coisas que trazem... Você ia A- falar? Até porque, Túlio, se você tiver com o seu coração, com sua mente repleta do que é verdadeiro, do que é justo, do que é bom, você vai estar preparado, né? Você vai estar preparado e não vai ser arrastado por qualquer notícia, por qualquer desespero. Você vai estar com o coração calmo, quieto, tranquilo, sabendo que Deus está no controle, pronto para, eu acho que é o próximo ponto que você vai trazer, se não sei se vai ser agora ou depois, que é a ação. Sim, sim, exatamente. É, e foi bom você ter falado isso, porque outro aspecto da nossa humilhação, e a gente tem que entender isso, é que a gente não vai resolver esses problemas do dia para a noite. Eu acho que a quarentena e fazer com que a família fique perto, talvez, principalmente aí para vocês, em São Paulo, nas cidades maiores, a família ficar tanto tempo junto como talvez nunca tenha ficado, Nunca e aí ficou. começam a aparecer problemas. E a tentação é a gente achar que esses problemas surgiram agora. E eu creio que, na verdade, eles estão aparecendo agora, mas eles já vinham sendo alimentados antes. Então, talvez a quarentena só evidenciou essa falta de prioridade, essa falta
por exemplo, do pai e da família, de alimentar a sua casa com coisas boas, de blindar um pouco a sua família desse bombardeio do mundo. E agora a gente tem sofrido as consequências daquilo que a gente deixou de fazer lá atrás. E talvez a gente tem que começar a mudar agora. Mas olha, gente, como eu disse, a gente tem que buscar a esperança verdadeira. E a nossa mudança é um processo que vai levar a vida toda. Nosso crescimento espiritual. Então, o primeiro passo aí é se alimentar de coisas boas, se alimentar da esperança que vem do Deus verdadeiro. E aí o segundo, de fato, é a ação que vem disso também, né? Porque eu já falei isso aí em Monte Sião, e eu acho que o lugar mais difícil da gente ser crente é dentro da casa da gente. É o lugar mais difícil de ser crente porque a gente meio que veste máscaras quando a gente está em público, e não é que a gente é outra pessoa, não é esse nível de hipocrisia, mas é um nível que a gente às vezes dá uma segurada quando a gente está com alguém de fora, mas em casa a gente é o que a gente é e pronto. E o nosso desafio agora está sendo esse. Viver a vida cristã diante da nossa esposa, talvez de uma forma que a gente não tinha tempo antes, né? De repente a pessoa casou pensando que era uma e está conhecendo quem é de verdade agora, é isso que você está falando mais ou menos? Não, mas isso sempre acontece. Isso sempre acontece. Mas agora está evidenciado. Lógico. Agora está escancarado, né? Para não restar dúvidas. Sim, sim. E é uma questão de meio que comodismo, né? A gente pensa, poxa, eu não preciso ser tão crente aqui em casa. E eu acho que é justamente o oposto. Eu acho que é em casa que a gente começa o exercício de ser crente. Eu acho que a gente vive... E aí, só para ler o versículo que fala disso, né? Dessa segunda exortação, que é o 9, que diz, o que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, primeiro a gente precisa conhecer a palavra para depois praticar. Não tem como a gente querer praticar algo que a gente não conhece. Mas a gente falou disso nesse primeiro ponto aí. Agora, o desafio é praticar. A gente vive, eu costumo falar que a gente vive uma constante briga pelo trono da nossa casa. Todo mundo quer ser rei na casa. Todo mundo quer ter o controle remoto. Às vezes alguns desistem de brigar por esse trono, né? Se acomodam. Mas é uma briga constante. Às vezes é o marido. Eu sou o rei dessa casa, eu que mando, o controle é meu, nós vamos assistir canal de esporte o dia inteiro e pronto. Não quero saber. Aí quando o marido vai dormir, aí a rainha assume o trono. Aí os filhos vão sendo ali a escadinha. Eu sou filho caçula da minha mãe e do meu pai. Então demorou, hein? Quando comprava um frango assado, eu ficava só com as carninhas do osso ali, não ficava com nada. Mas enfim, a gente tem que entender nesse momento que a gente tem que ser crente, a gente tem que começar a fazer aquilo que a gente já sabe. Eu não sei que pastor que falou, eu nunca lembro, infelizmente, mas falou uma coisa muito interessante. Olha, eu já sei Bíblia o suficiente para virar um arcanjo de tão bom. O negócio é que eu não consigo, eu não pratico aquilo que eu já sei. Então, o nosso desafio é isso. E pra gente a teoria na prática é diferente, né, Túlio? Exatamente. A gente tem que começar a praticar. E eu estou com um texto aqui também de Filipenses, no capítulo 2, que se a gente praticasse ele, e fica como desafio, a gente evita assim, uns 80% dos conflitos no lar. Que é assim... Então é importante. Não, peraí. Quem está sem a Bíblia, acompanha bem de perto o que ele vai falar agora. Para o que você está fazendo, que esse... quanto por cento que vai evitar? Para. Tá igual
João Kleber. Depois dos comerciais. Deixa pro final, segura a audiência aí. Então, se a gente conseguir praticar esse ensinamento, a gente evita muito conflito, muito, muito, muito. Que é Filipenses 2:3 que diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Então, já pensou se na casa, ao invés de a briga ser por quem manda mais, fosse por quem serve mais? Olha, pode deixar que hoje a louça é minha. Aí vem o outro filho e fala: não, não, você lavou ontem, deixa para mim. Sabe, esse espírito de servidão que a gente vive falando na igreja, que a gente tem que praticar dentro da nossa casa. E talvez agora, com muito tempo em casa e em família, a gente está vendo que a gente não faz nada disso. E às vezes, infelizmente, a gente consegue fazer para os outros, mas não faz para os de casa. É verdade, é verdade. A gente serve a igreja com zelo e às vezes a gente pisa na bola dentro da nossa casa. A gente deixa de servir, a gente esquece que a gente tem que amar o nosso próximo e quem está mais próximo da gente. Às vezes a gente serve tanto na igreja, passa o dia inteiro na igreja, é ensaio, é reunião, é tudo isso e tal, não sei o que, aí todo mundo tá feliz lá. Quando sai da igreja, chega em casa, o que a gente vai comer agora? Ah, tem nada para comer pronto, não aguento mais, aí fica todo mundo com fome, né? Serviu que é uma maravilha, fora, ou no trabalho, agora em casa, aí o bicho pega, né? Exato, exato. Então o desafio é a gente continuar sendo crente, não só na igreja, né? Tem até um causinho que eles contam que Não, peraí, era... causinho. Causinho é diminutivo de caos ou é o Não, diminutivo de caso? de caso. Ah, Isso. tá. Bom saber. Mas diz que o pastor começou a elogiar o cidadão na igreja e falar de todos os atributos dele. Aí daí a pouco o filho cutucou na mãe e falou: mãe, eu quero morar na igreja, porque aqui o pai é uma bênção. Lá em casa é horrível, mas aqui ele é uma bênção. Então, o nosso desafio é agir de acordo com aquilo que a gente crê e que a gente já sabe da Escritura. E por isso que a gente tem que ler a Bíblia, para a gente saber o que fazer. Por exemplo... Senão você vai agir errado, né, Túlio? Você tem que agir. Aí a pessoa fica com medo não, eu tenho que agir. Então eu vou agir. A partir de hoje eu vou agir. Mas aí não tem conhecimento correto de como agir, proceder da forma correta, acaba, né, agindo da forma errada, piorando a situação. Eu acho que se eu puder resumir, assim, se você tiver esse espírito desse texto que nós lemos, esse espírito de sempre considerar o outro superior, sempre pensar na necessidade do outro, eu acho que já é excelente. E aí eu quero ler mais um texto que fala assim, de forma muito específica para a família, porque se eu perguntasse o que é uma evidência de uma pessoa cheia do Espírito, a gente ia falar um monte de coisa. Conhecedora da palavra, uma pessoa piedosa, e de fato são evidências, mas o texto de Efésios 5:18, ele fala uma coisa interessante. Efésios 5:18 a 21, e depois ele continua. Mas ele vai falar assim: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Ele fala 3 formas de encher do Espírito. Falando entre vós com salmos, isso é uma boa dica da gente gastar tempo falando da Escritura, né? Que as nossas palavras sejam palavras bíblicas, né? Não necessariamente o versículo decorado, mas sejam palavras bíblicas. Dando sempre graças por tudo. Então, ter um coração grato. E é interessante como que a gratidão é um exercício. Cara, a gente está passando por um período muito difícil, mas a gente tem muito conforto ainda. A gente tem muita coisa boa, sabe? Eu sei que a realidade de vocês é um pouco mais difícil do que a nossa, mas ainda assim tem um teto sobre a cabeça. É lógico que muitos não têm,
mas todos que estão nos ouvindo aqui têm acesso à internet, têm uma casa, enfim. Nós temos muito conforto, então a gente não é otimismo que o mundo prega, não. Mas é olhar tudo que Deus nos dá e ter um coração grato. Mas o que eu quero falar de forma específica aqui, uma pessoa cheia do Espírito, no verso 21, fala assim, sujeitando-vos uns aos outros. E aí vem o famoso texto que a gente conhece. Mulheres sejam submissas aos maridos, marido amais vossas esposas, e filhos obedecer aos vossos pais. Deu uma travada aí, Túlio, desculpa, travou um pouquinho, você parou na parte que você estava falando, filhos, obedecei aos vossos pais. Os filhos devem obedecer os pais e os pais devem exortar os filhos. Isso tudo está dentro desse sujeitai-vos. Então, como que o marido se sujeita à esposa? Amando ela como a Cristo, como Cristo amou a igreja. Como a esposa se sujeita ao marido? Sendo submissa à autoridade dele. Como o filho se submete aos pais, honrando e obedecendo. Como os pais se sujeitam aos filhos, exortando eles. Então, é tempo da gente colocar isso em prática de verdade. É lógico que tem N formas da gente fazer isso, mas além do culto doméstico, da oração, da leitura da palavra, estou falando de coisas práticas mesmo, do dia a dia. Eu citei o exemplo aqui de lavar a louça, de arrumar a casa, de fazer um almoço. Gente, talvez é uma oportunidade da família cozinhar junta que nunca mais vai ter. Então, esse espírito de serviço que deve aflorar no nosso coração e a gente começar a amar. Gente, se a gente não conseguir amar nossa esposa, nossos filhos, como a Bíblia nos manda, a gente não vai conseguir amar ninguém. Eles são mais fáceis porque a gente já ama eles num sentido de sentimento. Então a gente tem que ter essa disposição de amar no serviço, na vida cristã. Rapaz, como é que tá meu tempo aí? Você está um pouquinho estourado já, mas vamos fechar esse último que é a oração aí, não tem problema não. Opa. Você que está acompanhando sabe que no final da exposição você vai poder fazer algumas perguntas de alguns pontos aí para o nosso seminarista. Hoje provavelmente vai ser um pouquinho menos tempo, mas mesmo assim nós teremos um pouquinho de tempo para fazer as perguntas. Mas fica tranquilo aí, Túlio, pode continuar. Eu acho que o pessoal está gostando bastante da palavra que você está trazendo para a gente. Beleza, eu vou... mas esse último ponto, de fato, é oração, que está aí no verso 6, eu mudei um pouquinho a ordem aí, que diz, não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu deixei esse por último porque eu acho que a gente tem que gastar um pouco da nossa oração pedindo que a gente consiga fazer aqueles outros 2 pontos, né? Porque, de fato, o nosso coração, ele busca outras coisas, ele quer gastar tempo em outras coisas, nós queremos ser servidos ao invés de servir, fora as outras coisas que a gente tem ansiado muito. E eu não vejo problema nenhum, pelo contrário, a gente tem que gastar tempo de oração e a gente tem que orar pelos empregos, a gente tem que orar pela economia do nosso país, a gente tem que orar pelos cientistas, né, que descubram aí um remédio ou uma vacina, alguma coisa nesse sentido. Isso tudo são boas práticas ou bons conteúdos de oração. Mas eu acho que a gente está num ponto que a gente tem que orar por outras coisas de forma mais intensa, sabe? A gente tem que ansiar, e aí eu volto na questão da esperança verdadeira, né? A nossa esperança última não deve ser uma vacina, nem a economia, nem o fim da quarentena. A nossa esperança última é que o nosso Senhor venha. Ele acabe com todo o nosso sofrimento e com todo o sofrimento da humanidade. A gente tem que
orar buscando as coisas eternas. A gente vive, nós reformados, presbiterianos, verdes, né? Porque presbiteriano não pode ser roxo, é verde. A gente vive falando mal da teologia da prosperidade, mas a gente tem um pouquinho dela no nosso coração, porque a gente ora muito por coisas materiais. Nossas orações são meio materialistas, sabe? A gente ora pelo emprego, pela saúde, pela economia, por isso, pelo apartamento, pelo casamento, e a gente, eu acho que a gente ora pouco para que o reino venha e seja definitivo de fato, para que o rei volte. Essa deve ser a nossa oração, sabe? Porque quando esse é o nosso anseio, e isso é importante, quando o nosso anseio é pelo reino, o nosso pensamento vai ser para o reino e a nossa prática vai ser para o reino. Quando o nosso anseio verdadeiro é pela presença do rei, a gente vai estimular isso dentro da nossa casa. A gente, os nossos anseios, eles nos alimentam muito. Eu fico lembrando aqui da final da Libertadores, que o Atlético ganhou, a Libertadores, né? Cara, foram 15 dias em que eu só pensei, eu já era crente, mas foram 15 dias em que eu acordava pensando na final da Libertadores. Eu comia pensando na final da Libertadores. Dormia pensando na final da Libertadores. Porque quando a gente anseia uma coisa, a gente pensa naquilo. As nossas práticas vão sendo moldadas por aquilo, a gente não faz compromisso para aquela hora, porque a gente entende que aquilo é importante. Então, acho que a gente... E o pai da família, eu volto nessa ordem, né? Pai, mãe, filhos, a parte crente da família. Você é um filho e ninguém mais é crente. Então, cabe a você fazer isso dentro da sua casa e tentar conduzir a sua família e mostrar, apresentar essa realidade para eles. Mas nós, como pais, principalmente... Deu uma travadinha aí. Deu uma travada, mas deu para entender. Deu para entender. Nós, como pais, como chefes da casa, e as mães também, como autoridade sobre seus filhos, devem orar pelo reino, para que o reino seja estabelecido dentro da casa, para que o reino seja prioridade dentro da casa, para que o rei seja rei dentro da casa, e não tenha ninguém mais sentado no trono, seja o rei dos reis. Não é o pai que está sentado no trono, não é a mãe que está sentada no trono, nem os filhos. É o Senhor Jesus. Então, eu acho, e eu ouvi isso de um pastor, que às vezes é lógico que a gente não faz isso para os outros verem, não é isso. Mas às vezes os filhos têm que ver os pais orando sozinhos, a esposa tem que ver o marido orando sozinho, tem que ter esse ensino através do exemplo, através daquilo que é orado, né, do conteúdo da oração. Então, por fim, falei demais, né, cara? Oração, pensamento e ação. 3 aí, coisas que nós devemos praticar dentro da nossa casa para a gente não sair dessa desesperado, mas a gente sair com mais esperança do que a gente entrou. Talvez tendo tratado no nosso coração algumas coisas que a gente precisava tratar. E a gente aprender, eu vou voltar nesse assunto para encerrar, a gente aprender a pedir as coisas também, né? A gente parar de murmurar e reclamar do nosso trabalho, reclamar da nossa rotina, e achar que se tudo aquilo acabasse, que os nossos problemas resolveriam. E a gente está vendo na prática que não. Então, oração, pensamento e ação. Muito bom. Maravilha. Vou pedir para você terminar essa parte da exposição da palavra com uma oração, e aí depois a gente já vai passar então para os irmãos que quiserem fazer algumas perguntas, ficarem à vontade, tá bom? Bom demais. Vamos orar então. Deus amado, Deus bendito, louvado seja o nome do Senhor. Nós oramos crendo que o Senhor ouve a nossa oração
e também crendo que o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não perdeu o controle da história, pelo contrário, Deus, o Senhor determinou que essas coisas acontecessem para que o Senhor fosse glorificado. E eu clamo para que a gente entenda esse recado e a gente saia de tudo isso com um coração que confia mais no Senhor. E principalmente as famílias, Deus, que saiam fortalecidas de tudo isso, que os pais entendam o valor da oração, principalmente os homens da casa entendam o seu papel como sacerdote, como líder, blindando a sua família desse bombardeio de coisas, e que a gente também consiga praticar aquilo que a gente já sabe, o serviço, o amor, a misericórdia dentro do nosso lar. Ah, meu Deus, nós clamamos ao Senhor que a sua vontade seja feita e que isso dure o tempo que o Senhor achar necessário que dure, mas que no final disso o seu nome seja glorificado e que a gente confie mais no Senhor. Essa é a nossa oração em nome do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Túlio, a gente deu uma travadinha e tá meio devagar, mas a gente está te ouvindo bem. Então eu vou mandar aqui a primeira pergunta aqui, ó, que o Márcio colocou. A forma de viver da atualidade, buscar dinheiro, é a prioridade pelas coisas desse mundo. Estão invertendo esses valores que você citou? Ah, com certeza, com certeza. A gente vive confiando muito no dinheiro. A gente acha que se tiver dinheiro na casa, os problemas estão resolvidos. E não estou falando que o dinheiro é uma coisa do capeta, não. Não é isso. A gente tem que trabalhar. O trabalho é instituído por Deus. Creio eu que a gente vai trabalhar na vida eterna. O trabalho não tem a ver com pecado, mas o trabalho ele tem como objetivo glorificar a Deus e não ganhar dinheiro. Então, se eu pudesse transformar isso numa coisa mais prática, para quem está nos ouvindo, é assim, que todas as suas decisões profissionais priorizem a família ao invés de ganhar mais. Priorizem mais tempo ao invés de mais dinheiro. Eu acho que seria uma boa dica. A gente viver com simplicidade para a gente não precisar trabalhar tanto, né? Enfim. A Márcia colocou um ponto aí também que você tinha comentado no final, falando que hoje a gente reclamava das nossas rotinas, do nosso trabalho, dos nossos, do nosso ganha-pão, do trânsito, de toda essa correria que hoje a gente está sentindo falta, né? Então precisa ser mais grato, desse ponto que você falou da gratidão, né? Olha, eu li um livro muito bom do Kevin DeYoung, que eu acho que todo paulista devia ler, cristão, todo paulista cristão, que chama Super Ocupado. E ele fala uma coisa nesse livro que eu achei espetacular. A ocupação extrema, ela mascara uma série de problemas, porque a gente consegue jogar na ocupação algumas desculpas, né? Ah, por que você não lê a Bíblia? Ah, porque eu estou trabalhando. Ah, por que você não ora? Porque eu estou trabalhando. Ah, por que você não cuida dos seus filhos de uma forma mais presente? Ah, porque eu estou trabalhando. E a gente tem sido humilhado naquilo que a gente reclamava, porque no final das contas aquilo era só uma desculpa esfarrapada nossa para não fazer as coisas que o nosso coração não queria fazer. Fora o aspecto da murmuração, que a gente é reclamão por natureza. A gente, eu acho que você já viu, é comum a gente ver no Facebook, nas redes aí, o pessoal fala assim, a gente podia emendar o carnaval no Natal. O Natal, Aí vai acontecer isso esse ano e tá todo mundo achando ruim, entendeu? Uhum. Mas olha, eu não tô falando que a gente não tem que achar algumas coisas ruins. Esse é um período que eu acho que a gente tem que tomar esse remédio amargo, sabe? A gente tem que achar esse momento ruim mesmo. E se tiver alguém que está achando esse momento maravilhoso em todos os aspectos, eu acho que essa pessoa não está saudável, porque a gente está deixando de fazer um monte de coisa que é super importante na nossa vida cristã. A principal delas, estar em comunhão com os nossos irmãos na igreja.
Se a gente não estiver sofrendo por causa disso, tem alguma coisa errada. Agora, de fato, a gente é muito reclamão. A gente reclama, a gente é murmurador. Então, lê o livro de Êxodo e a gente fica com raiva daquele povo, mas a gente é bem parecido. Ó, o Lucas mandou uma pergunta aqui, ó. Quanto à blindagem de informações que você falou lá no começo, ele pergunta: você acha que estamos dando atenção demais a questões políticas? O negócio aqui no Brasil, crise pouca, não tem graça. Então eles querem sempre que a crise aumente. E aqui tudo é político, principalmente porque a gente está nesse momento assim, que está todo mundo meio que gostando de falar de política, mesmo que ninguém entenda muita coisa. E eu acho que é isso. A gente, ao invés de nós vermos essa briga por poder, por exemplo, a gente podia ler um pouquinho a Bíblia e a gente lê o livro dos Reis e das Crônicas e a gente vê que essa briga por poder sempre existiu. E aí a gente, entendendo aquilo, a gente entende isso aqui melhor, sabe? O problema é quando a gente não sabe a ótica de Deus das coisas e aí a gente fica querendo buscar respostas, enfim. Mas a gente está olhando demais para o aspecto político. Não que ele não seja importante, mas a gente não pode passar o dia inteiro assistindo essas coisas não, senão a gente fica doido. Até porque se for ficar só nesse tema, só nisso, a gente tem divisão dentro da igreja, tem divisão dentro da família, tem divisão de amigos, porque não tem jeito, né? Tem gente que defende um lado, defende o outro, e a gente tá, como igreja, a gente não está procurando isso, né? A gente está procurando a comunhão com Deus, comunhão com os irmãos. Não, isso não quer dizer que eu não acho que existem assuntos que não devem ser discutidos. Eu acho que a gente só está começando no ponto errado sempre. A gente começa assim, eu acho que o outro está errado, sendo que a gente primeiro precisaria desconfiar do nosso coração, porque o nosso coração é desesperadamente corrupto. E a gente tinha que começar sempre essas questões políticas, essas questões que geram divisão, pensando assim, será que eu não estou errado? Será que eu não estou olhando isso com uma perspectiva errada? Então não é blindar a família, não é que existem assuntos que o pai vai falar, não, esse assunto a gente não fala aqui em casa. Não é nesse sentido, mas é começar do ponto de partida correto. E eu acho que o ponto de partida correto é sempre da Bíblia para o mundo, e não do mundo para a Bíblia. A gente primeiro precisa conhecer a revelação do Senhor, os preceitos do Senhor, a lei do Senhor, para depois a gente tentar verificar isso de uma forma prática. Então, blindar a família seria isso. Alimentar mais com aquilo que é do Senhor do que com as coisas do mundo, né? É isso aí. O presbítero Ivan também colocou aqui que Provérbios diz que nós temos tempo para tudo, então basta. Acho que é o que ele quis dizer, tá? Vou interpretar aqui, tá, presbítero? Está faltando a gente administrar melhor, né? Porque já que tem tempo para tudo, a gente que deve administrar melhor esse tempo. A gente é um mau dispenseiro do nosso tempo, sim. Eu descobri uma ferramentinha no Instagram que mostra quanto tempo você gasta por dia no Instagram. E aí, quando eu descobri, eu fiquei tão assustado que eu desinstalei. Fiquei um bom tempo. Eu voltei agora porque eu fiz o Instagram da igreja, mas eu fiquei um tempinho, fiquei uns 3 meses aí na virada do ano. E a gente é um mau dispenseiro do nosso tempo. E o texto que a gente leu, ele fala disso, né? De remir o tempo, de cumprir bem o tempo. E, gente, olha, sem falso pietismo, eu não acho que assistir um filme é perda de tempo, não. Eu não acho que ver uma série é perda de tempo. O negócio é quando isso ocupa tempo demais e ocupa tempo de outras coisas. Eu acho que a gente tem que gerir melhor o nosso tempo para o entretenimento, para às vezes a gente ficar um pouquinho sozinho dentro da nossa casa também, a gente tem que ter essa dinâmica de ter tempo para a gente, para fazer alguma coisa individual. Então a gente é mau gestor do nosso tempo. E a gente está vendo isso na prática agora também, que a gente
muitos compromissos nossos não estão acontecendo e ainda assim a gente está todo embananado com o tempo. É isso aí. O Lucas levantou uma questão aí, mas infelizmente, Lucas, a gente vai ter que deixar para depois, porque a gente já está aí caminhando para o final da nossa live, para a gente não cair no meio de alguma despedida ou de alguma questão. Eu vou agradecer a presença do Túlio conosco. Com certeza foi muito bom tê-lo. A palavra que você trouxe, com certeza foi muito oportuna para esse momento que nós estamos vivendo, para as famílias, né? Independente de você é casado, independente de você seja só filho, né? Enfim, solteiro, teve aplicação para todo mundo da membro da família nessa noite aí. Nosso papo vai ficar também disponível no Stories por pelo menos 24 horas. Então você que não pegou o papo inteiro, está com a gente no final agora, ou vai assistir depois, compartilha aí para que todos usufruam desse momento que nós tivemos aqui ao vivo também. Túlio, muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe você, sua Amém. família, Camila, o Tito, que vai vir aí daqui a pouco tá aí, seu ministério, e que você esteja aí continuando sendo esse vaso de bênção aí para nós aqui da família Monte Sião ainda. Amém. Obrigado. Foi um prazer, um privilégio. Deus é muito bom, né? A gente tem ferramentas hoje que nos auxiliam a matar a saudade aí, né? Então, um abraço a todos de Monte Sião. E a gente está com saudades. E se Deus quiser, daqui a pouco tem foto do Tito aí com a camisa do Atlético, com o conjuntinho do Atlético, tudo certinho. Maravilha. Túlio, muito obrigado. Tamo junto, meu querido. Vou derrubar o Túlio Obrigadão. aqui. Um Deus abraço. abençoe. E vou ficar mais um pouquinho com vocês para falar que quinta-feira tem nosso estudo bíblico com o reverendo Euclides. Participe também aqui pelo Instagram. Assista. Um momento precioso aí de estudo da palavra de Deus. E aos domingos nós temos às 9h15 da manhã e às 6 horas da noite, pelo Facebook e pelo YouTube, a transmissão ao vivo também com o reverendo Avassi da Palavra de Deus. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês estejam firmes como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. E não estejam como as muralhas de Jericó que caíram lá, tá bom, pessoal? Tamo junto, um abraço para vocês e até breve.